Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ambiente maravilhoso onde estou agora, maravilhoso, assim na natureza, para compartilharmos a palavra de Deus. Quero dizer a você que eu estou muito feliz. Você pode perguntar, por que você está feliz? Eu estou feliz porque desde quando eu comecei a postar os meus vídeos, fazem em torno de 30 dias, ou seja, do período em que eu comecei a postar, eu cheguei a alcançar aqui em torno de 1.500 visualizações. Então eu sinto muito feliz, porque por aí eu tenho certeza que a palavra de Deus está sendo disseminada, que a palavra de Deus está sendo ouvida, sabe? Então eu sinto muito feliz, embora exista simplicidade em nossos vídeos. Mas não importa não. O importante é que eu estou feliz porque tem pessoas dando valor ao meu trabalho e dando valor a si mesmo, daquilo que a palavra de Deus pode fazer em suas vidas. Eu quero assim dizer que tem muito, eu quero assim imaginar, pensar, porque eu já ouvi isso, que muitas pessoas às vezes me questionam. As pessoas me questionam. Você conhece as pessoas que estão vindo e vendo? Você tem noção? Será que seu trabalho, o que você faz é útil? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Para mim, não importa eu saber quem está vendo, quem está visualizando. Para mim, o importante é saber que a palavra de Deus está chegando. A palavra de Deus está sendo disseminada nos corações. É isso que me importa. É isso que me importa, até porque nós podemos plantar, semear. Nós podemos até regar. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Então, para mim, estou tranquilo. Não preciso de saber quem está ou quem não está. Para mim, o interessante é saber que os irmãos, as pessoas estão aproveitando e vendo e aprendendo aquilo que a palavra tem de melhor. E eu quero assim pedir a você que está ligado conosco, que continue dando seu joinha, continue compartilhando os nossos vídeos e se inscreva aqui em meu canal. Eu vou ficar muito grato, me sinto muito honrado. Então é isso que eu quero dizer para vocês nesse dia. E eu quero, aproveitando que eu já falei, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Aqui diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabeis que mal virá sobre a terra. Aqui está dizendo nesse versículo 1 e 2 que a pessoa que escreveu o Eclesiastes, o sábio aqui, ele está dizendo que devemos lançar o pão sobre as águas. Existe uma cultura, um, um, um hábito do povo do passado, que eles, quando havia aquelas enchentes no Rio Nilo, povo do Egito, no Rio Nilo, ela vinha nas ribanceiras, certo? Ela era águas mesmo, sujas, e enchia, era tipo uma enchente. E ele orientou aqui no texto: lança teu pão sobre as águas. Ou seja, ele orientava o pessoal a lançar as sementes sobre as águas. Como lançar sementes sobre as águas? A gente na agricultura, sabe, nessa área do plantio, a gente tem sementeiras, tem terras para ser lavrada, tem um trabalho para ser feito para que a semente seja colocada ali. Mas aqui, sabe, o lugar, o canteiro, seria as águas.
Engraçado, né? Seria as águas o lugar onde deveria ser, sabe, sulco de buracos aonde colocaria a semente. Mas não, aqui é sobre as águas. Por quê? Porque quando ele lançava as sementes sobre as águas, quando essas águas abaixavam, quando elas voltavam ao seu curso normal, aquele lugar ficava tudo seco, aquele lugar que foi em excesso as águas. E as sementes se acomodavam ali no solo e ali germinava. E ali germinava essas sementes. Então você vê que o que leva-nos a entender é que o que lança a semente não teria que preocupar aonde essas sementes seriam estabelecidas, aonde essas sementes seriam ali plantadas. Eles jogavam e elas apareciam, elas eram semeadas em qualquer lugar e brotavam em qualquer lugar. Assim somos nós também nas coisas de Deus. Nós não precisamos de saber o local, nós não precisamos de preocupar aonde que vai assentar essas sementes. Nós temos que preocupar é de semear, é de jogar a semente. E Deus certamente dará o crescimento. E quando eu vejo isso, eu vejo assim, tem coisas que a gente faz na vida que não vai atingir a nossa geração, que não vai atingir as pessoas do nosso lado. Muitas vezes, porque nós preocupamos, quando fazemos alguma coisa, nós queremos uma resposta, um retorno rápido. Mas o que esse texto nos ensina é que temos que deixar diante de Deus aquilo que fazermos. Ou seja, não tem tempo, não conseguimos medir o tempo, porque o tempo é de Deus. Agora, uma coisa nós temos certeza, que essa semente lançada nas águas, sem sabermos onde será o destino delas. Uma coisa eu sei, que Deus irá fazer alguma coisa num devido tempo. Deus irá construir alguma coisa no devido tempo. Às vezes, a nossa geração aqui não tem o privilégio sabe, de viver isso. Mas muitas vezes as gerações futuras irão colher esses frutos, dessas sementes que nós lançamos, que nós nem vamos conhecer quem é. Então, nós lançamos a semente sem saber aonde vai parar, sem saber o lugar aonde elas vão se estabelecer, apenas crendo que um dia elas irão germinar e Deus dará o crescimento e fará o que apraz. Reparta com o 7 e com o 8, porque não sabeis que mal virá sobre a terra. Princípio da liberalidade. Reparta com o 7 e com o 8. Nós encontramos um tesouro chamado Jesus, chamado salvação. Deus, por meio do seu Espírito, estabeleceu os dons espirituais para a igreja, para você, para mim. Nós temos talentos, dons espirituais. E Deus é que deu pelo seu poder, por meio do Espírito Santo. Deus estabeleceu na tua vida, outorgou na tua vida alguns dons espirituais. Uns têm a palavra, outros têm dom de cura, outros têm discernimento, enfim. Deus repartiu com a igreja os dons espirituais para o crescimento da igreja. Então nós não podemos reter um dom de Deus aqui em nós, para nós fazermos disso um comércio, para nós fazermos disso uma coisa que nos promova, que promova nós mesmos. Nós temos que repartir com liberalidade, ou seja, as pessoas têm que ouvir a sabedoria que Deus colocou no seu coração para edificá-la. As pessoas têm que, sabe, comer do seu fruto. As pessoas têm que ser abastecida pelo seu conhecimento, pelos seus talentos. Então, reparta. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, o que poderá acontecer. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E o que eu fiz daqueles dons espirituais, daquelas coisas que Deus colocou na minha vida? Então é para repartir. Não é para reter como se fosse uma lagoa aqui dentro de você, sabe? Um tanque dentro de você. Mas você tem que, sabe, exalar, você tem que transbordar, você que tem que transmitir na vida daquele que te ouve
essa paz, essa alegria, esses dons espirituais que Deus estabeleceu na sua vida. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Então, esse texto diz assim: estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra, e caindo a árvore, ou seja, para a criação, para as plantas, as coisas que estão aí, são seres inanimados. Então, do jeito que ser será, do jeito que caiu, ninguém socorre, ela não tem poder de se levantar sozinha, é um ser inanimado. Então o que acontece? Deus mostra, faz a comparação de que eles não vai fazer nada, caiu a árvore, fica no mesmo lugar, sabe? O rio corre e vai para o mesmo curso, enfim, é uma sequência de repetições. Mas na nossa vida não. Na nossa vida, nossa vida diante de Deus, ela deve ser dinâmica, ela tem que ser construtiva, ela tem que ser diversificada a cada dia. Aí ele diz aqui: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, há uma criatividade dentro de nós, há uma forma de pensar diferente a cada dia em cada um de nós. Então o texto diz assim: quem observa o vento nunca semeará. Ou seja, eu tenho semente, mas eu começo a observar as circunstâncias ao meu redor. Então, eu lanço a semente só quando eu quero, quando eu vejo que o tempo está propício, quando eu vejo que a situação é fácil de germinar, ou seja, eu determino. E a Bíblia diz assim, que aquele que olha o vento, a chuva, a natureza, nunca semeará. Ou seja, a sua semente vai apodrecer dentro do seu bolso, nas suas estruturas, e você não vai semear, porque você fica olhando as circunstâncias. E o texto diz assim, que nunca semeará, e por causa disso, também nunca terá colheita. Interessante. Tudo que nós semearmos, nós colheremos. Então Deus está nos orientando aqui que nós não precisamos ficando olhando as circunstâncias, o tempo, o vento, a chuva. Nós não podemos ficar olhando do nosso lado as dificuldades, as lutas, tudo isso para semear. Semeie, lança teu pão sobre as águas. E Deus está falando, um certo tempo essa semente se achará. Um certo tempo essas coisas virão à tona. Deus fará prosperar o caminho de alguém. Aleluia. Deus fará prosperar o caminho de alguém. Ou seja, quem não lança semente, por causa disso, nunca vai ter colheita. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabeis as obras de Deus que fazem todas as coisas. Meu amado irmão, o Senhor, Ele é assim. Você pensa que Deus vai escancarar tudo? Deus vai te revelar tudo? Não. Deus, você conhece Ele em parte. E em parte profetizamos. Ou seja, nós iremos conhecer a Ele como somos conhecidos quando nós estivermos com Ele lá. Mas aqui não. Aqui Ele se mostra só um lado da sua face. Agora você pode me perguntar, por que é que Ele se mostra só um lado da sua face? Sabe por quê? Porque quando Ele se mostra de forma, sabe assim, não totalmente, a outra parte você tem que orar. Você tem que buscar, você tem que sacrificar. É a forma que Deus usa para não ficarmos acomodados, para não ficarmos inertes. Ou seja, eu não mostro para você de forma definitiva totalmente, porque eu quero que você me busque, porque eu quero que você ore, porque eu quero que você leia a palavra, porque eu quero que você incessantemente procure conhecer os meus mistérios. É isso que Deus está dizendo. Então Ele não se revela totalmente.
ele não se abre totalmente o leque da sua existência. Deus, ele se retém um pouco, ele se camufla um pouco, ele se guarda para que nós possamos ir à busca, para que nós possamos ir ao descobrir de Deus, certo? Aí vem as orações, aí vem os sacrifícios, o evangelho, a palavra de Deus. Deus é dinâmico, Deus não trabalha dentro de uma retidão, Deus trabalha dentro da dinâmica. Enquanto você pensou, Deus já pensou 1000 vezes lá na frente, como que vai ser aquela coisa que você está querendo resolver. Pela manhã lança a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, se ambas igualmente serão boas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Você tem que ser uma pessoa, precisamos nós sermos umas pessoas conscientes de que, embora eu semeei de manhã, mas o que o texto quer nos orientar é que, embora você semeie de manhã, mas à tarde você semeia novamente. Não só semeie novamente, mas olha para a semente. Preocupe com a semente. Ou seja, não retire a sua mão. Sabe o que quer dizer isso? Não te dê descuidado, não se seja descuidado. Não deixe o seu pensamento voar para outras coisas. Firme bem o seu pensamento, sabe? Pense naquilo que Deus tem para nós. Pense naquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós, na vida das pessoas que receberão o fruto dessas sementes. De manhã, lance a tua semente, e de tarde não retire a sua mão. Ou seja, você precisa de fazer algo por essa semente. Você precisa pelo menos ter o coração e a alma que essa semente irá, sabe, germinar e crescerá uma árvore frondosa e dará muitos frutos que as pessoas poderão desfrutar disso. Então, meu irmão, eu quero assim dizer para você que Jesus é maravilhoso. Ele só quer que nós aprendamos o evangelho, que nós passamos por um processo de discipulado, de crescimento, e começamos a lançar a nossa semente. Embora não sabendo aonde elas vão estar, embora não sabendo quem é que vai se apossar desses frutos que essa semente irá trazer, mas nós fazemos a nossa parte de lançar as sementes e ao mesmo tempo de agir com liberalidade, ou seja, reparta o que você tem de melhor, reparta o que Deus fez na sua vida, programe a outras pessoas a bondade que Deus fez na tua vida, sabe? E nunca deixe a sua vida ficar, sabe, assim, tipo, vivendo pelas adversidades, tomando decisões pelas circunstâncias. Não, sabe? Lance a tua semente, sabe? Lance a tua semente. Por quê? Porque é um propósito de Deus na tua vida de colher. Há um propósito na tua vida de colher agora, talvez. Mais tarde, sim, mais tarde, de repente, seus netos, seus tatarasnetos, gerações futuras, irá desfrutar dessa semente que você plantou hoje, sem saber aonde é que ela iria nascer e o local, sem saber qual as pessoas que iriam apossar disso. Então, lança a tua semente, e também de dia e de noite, que diz o texto, de dia, de noite, de manhã, de tarde, toda hora, lança a semente, sabe, no solo da fé, lança a semente não no campo que está sendo preparado a terra, não, no campo da fé, no campo do amor, no campo da perseverança. Lance a semente e não retire a sua mão. Por quê? Porque você não sabe qual que vai dar certo e qual que não vai dar certo. Somente tenha a obrigação de lançar a semente. E Deus
E Deus, com seu infinito amor, com seu infinito poder, será, será a pessoa, será o homem Deus, o Jesus Cristo, que irá trazer esses frutos em gerações futuras ou até mesmo hoje. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus possa ter falado no teu coração e que esta palavra possa servir para você como um renovo, como algo que vai despertar você a fazer a obra de Deus, a lançar a semente, independente de qualquer circunstância. Que Jesus abençoe a tua vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia.